Pode. Não quer falar um pouquinho sobre você, professor? Vou falar. Então tá ótimo, pode começar. Bom, pessoal, então, todos me ouvem bem? Sim. Ok. Sim, tudo certo. Ok. Qualquer problema com o áudio ou com a apresentação, vocês me interrompam, por favor, para que eu possa resolver. E também ao longo da minha explicação, se vocês tiverem qualquer dúvida, também podem me perguntar. Bem, como a professora falou, eu me chamo Breno, sou professor aqui da faculdade, da Unieuro, sou farmacêutico, realizei meu doutorado na Universidade de Brasília, meu doutorado em ciências farmacêuticas, com enfoque em farmácia clínica e farmacologia. Aqui na Unieuro eu ministro aulas nos cursos de saúde, principalmente no curso de farmácia. Nos cursos de saúde, a minha matéria principal é a matéria de farmacologia, e eu acho que eu já estou há uns 2 semestres ministrando essas conferências de farmacologia aqui no curso de medicina para vocês. Como eu disse, qualquer dúvida que vocês tenham, por favor, podem me interromper e realizar as perguntas. E também qualquer problema em relação ao áudio ou apresentação também. Bom, eu vou compartilhar aqui minha tela. O tema da conferência hoje, portanto, é a utilização de anti-inflamatórios não esteroidais, que pode ser abreviado como AINES, e também a utilização clínica dos analgésicos opioides. Eu vou iniciar com os anti-inflamatórios não esteroidais. No primeiro momento, vou relembrar com vocês algumas características essenciais, principalmente do aspecto fisiológico da dor, para que vocês possam entender como os medicamentos atuam, principalmente em relação ao mecanismo de ação. E também, no segundo momento, a minha abordagem ela é mais farmacologia clínica. Então, vocês vão perceber que eu trato a respeito do mecanismo de ação dos medicamentos, mas também falo a respeito de indicação, possíveis interações medicamentosas, efeitos adversos, uma abordagem mais clínica nesse sentido. Então, eu vou iniciar com o anti-inflamatório não esteroidal, AINES. Bem, só para relembrar os 5 sinais específicos do processo inflamatório, esses são calor, rubor, inchaço, dor e perda de função. É importante saber que os anti-inflamatórios, eles atuarão promovendo um efeito contrário ao processo inflamatório. Então, principalmente em relação à dor, né? Ao longo da aula, vocês vão perceber que os anti-inflamatórios atuam especificamente no tratamento desses sintomas específicos e não em relação à doença de base. É algo que eu sempre foco e friso com vocês, que é bem importante compreender que a utilização dos anti-inflamatórios visa eliminar algum sintoma do processo inflamatório específico, que seja, por exemplo, a dor, que obviamente dor incapacita, pode trazer uma redução da qualidade de vida, mas é sempre importante compreender que a utilização do anti-inflamatório é algo específico em relação a esses sintomas clássicos da inflamação. Bom, em relação ao que é o processo inflamatório, a inflamação é uma resposta fisiológica a uma variedade de estímulos. Esses estímulos podem ser, por exemplo, infecções ou danos teciduais, e serve para proteger o organismo contra infecções, justamente se foi uma infecção para eliminar os patógenos, ou se ocorreu um dano tecidual, para reparar os tecidos após eventuais danos. O reparo tecidual é o processo final do processo inflamatório, é a etapa final do processo inflamatório. Portanto, é uma resposta fisiológica e geralmente em resposta a um estímulo como infecção ou dano tecidual. Portanto, o processo inflamatório é importante.
Essa figura demonstra justamente o que ocorre em relação ao processo inflamatório quando se tem um dano tecidual, nesse caso, com infecção de patógeno. O que acontece é um recrutamento de células do sistema imunológico. Essas células, algumas células, por exemplo, que já estão, aqui nesse caso foi um dano na pele, né? Células dendríticas e macrófagos presentes na própria pele fagocitam o patógeno. Ocorre, obviamente, o processo de digestão, né? O processo de digestão do patógeno e produção de mediadores inflamatórios, como citocinas e outras proteínas. Essas são liberadas, ah, fazendo com que haja o recrutamento de células do sistema imunológico. Esse recrutamento ocorre por meio de via sistêmica. Perceba que neutrófilos e até mesmo monócitos são recrutados para que se possa fazer a proteção imunológica nesse sentido. Então, é algo que ocorre frente a uma lesão, frente a um dano tecidual e, no caso, uma infecção. As células do sistema imunológico, portanto, são recrutadas por meio, vão ser recrutadas para o local da infecção. É importante compreender, portanto, que para que se ocorra um processo anti-inflamatório, um processo inflamatório, desculpa, adequado, há necessidade de vasodilatação. Essa vasodilatação mediada a presença dessas proteínas e citocinas, esses mediadores inflamatórios. Portanto, a vasodilatação que ocorre acarreta no aparecimento desses sinais específicos, como rubor, uma vermelhidão na pele, até mesmo esse extravasamento e a passagem das células do sistema imunológico para o local de ação faz com que haja também o extravasamento de líquido, e favorecendo assim o acúmulo desse líquido, podendo formar um tumor no local da inflamação. Esses mediadores também vão promover o aquecimento, o calor, e são mediadores que favorecem a dor. E sendo que talvez desses sintomas, a dor é um dos principais limitantes, de um paciente, né? Sendo que é uma queixa bastante frequente. A resposta inflamatória, portanto, segue essas etapas, sendo a primeira a vasodilatação. Como eu falei, a vasodilatação é muito importante para que se possa recrutar células do sistema imunológico. É, o que ocorre em um segundo momento é o aumento da permeabilidade vascular, ocorrendo, portanto, extravasamento de plasma. Então, a vasodilatação e o aumento da permeabilidade vascular favorece o aparecimento de sinais como calor, rubor e até mesmo tumor. Para que ocorra, em um terceiro momento, a infiltração leucocitária, esse recrutamento de células do sistema imunológico, que vão promover a resposta imune ou adaptativa. Esse processo, portanto, ocorre por quimiotaxia, a migração por meio de liberação de mediadores inflamatórios, que são resíduos da digestão do patógeno que promoveu a infecção. E por fim, como eu já falei anteriormente, a inflamação se resolve por meio da cicatrização. Então, essas quatro respostas, essas quatro etapas fazem parte da resposta inflamatória, devido a um dano ou infecção. Portanto, o influxo celular é regulado por meio de moléculas solúveis e difusíveis que são produzidas principalmente por células inflamatórias. Essas são plaquetas, células endoteliais e leucócitos. Eu listei aqui nessa tabela algumas das moléculas que podem ser consideradas mediadores inflamatórios importantes.
como, por exemplo, estaminas, serotoninas, enzimas lisossomais. Pela síntese do de novo, são produzidas, sintetizadas prostaglandinas, leucotrienos, fator de ativação plaquetária, espécies reativas de oxigênio, óxido nítrico, citocinas, bradicininas, entre diversas moléculas que podem ser consideradas mediadores inflamatórios. Eu gostaria que vocês focassem principalmente nas prostaglandinas. Isso porque os anti-inflamatórios não esteroidais, eles promovem como efeito a inibição de uma enzima que é fundamental para a produção de prostaglandinas. Prostaglandinas são mediadores inflamatórios importantes. Logo, os medicamentos, os anti-inflamatórios não esteroidais, realizam a sua função anti-inflamatória por meio da inibição de uma enzima, mas que, ao final, inibe a síntese de prostaglandinas. Então, é importante compreender que esse mediador inflamatório é fundamental em relação à inibição da produção desse mediador inflamatório, é fundamental para que ocorra o mecanismo de ação dos medicamentos. Então, é importante compreender a função das prostaglandinas nesse processo inflamatório. A resposta que ocorre, ela é mediada frente à liberação de determinadas moléculas. Por exemplo, prostaglandinas, óxido nítrico são potentes vasodilatadores. Então, à medida em que há síntese de prostaglandinas e óxido nítrico, ocorre o processo de vasodilatação. O aumento da permeabilidade vascular se dá por meio de mediadores como a histamina, componentes do complemento, bradicinina, leucotrienos, fatores de ativação plaquetária. A quimiotaxia, que é a ativação leucocitária e a migração de células do sistema imunológico para o local do dano, moléculas do complemento, leucotrienos, antígenos bacterianos. Outro fator bem importante em relação ao processo inflamatório é o calor, é a febre. A febre é mediada por interleucinas, então é importante compreender que a febre ela é mediada por interleucinas, fator de necrose tumoral e prostaglandinas. Assim como dor, a sensibilização também é mediada por prostaglandinas, bradicininas. Portanto, percebam a função das prostaglandinas em promover uma resposta inflamatória do tipo vasodilatação, febre, dor. Então, é importante compreender que as prostaglandinas desempenham um importante papel em relação à inflamação. Logo, o medicamento que promove a inibição da síntese de prostaglandinas são medicamentos importantes no sentido de levar a uma ação anti-inflamatória, especificamente redução de dor, alguns, inclusive, com ação antipirética, redução de calor, febre. Então, as prostaglandinas desempenham um importante papel em relação a essa função inflamatória. Essa figura demonstra o processo de migração celular. Como eu já falei, substâncias são liberadas por meio da digestão bacteriana. Nesse caso aqui, o exemplo foi uma bactéria, mas pode ser qualquer outro patógeno. A liberação desses fatores promove a ativação da resposta inflamatória, vasodilatação, extravasamento do líquido extracelular, migração de células do sistema imunológico. Perceba, portanto, que neutrófilos são atraídos para o local da infecção. Durante o processo de migração celular, algumas etapas ocorrem. A primeira etapa é a etapa do rolamento, então a célula do sistema imunológico, né, o neutrófilo, ele realiza um rolamento na parede do endotélio, do vaso sanguíneo, para que ocorra a adesão, né, que é a adesão à parede, e a passagem, que é o processo de diapedese. Após esse processo de passagem, o neutrófilo, portanto, é encaminhado para
o local de ação, né, para o local da infecção e realiza a fagocitose e destruição da bactéria. Então, o processo de migração celular, por exemplo, a ligação da integrinas, adesão na parede do vaso sanguíneo, se dá por meio de lipopolissacarídeos, interleucinas, fator de necrose tumoral, a passagem do neutrófilo pela parede do vaso sanguíneo por mediadores como histamina, prostaglandina, leucotrienos. Então, esses mediadores são importantes em relação ao todo o processo inflamatório. Essa imagem é uma fotomicrografia de alta resolução, mostrando uma célula fagocítica, um leucócito, fagocitando uma bactéria. Então, perceba aqui o pseudópode englobando a bactéria, garantindo assim o processo de fagocitose, digestão bacteriana. Essa digestão, no caso do patógeno, é fundamental para que se possa sintetizar e até mesmo liberar mediadores inflamatórios no local onde é necessário que ocorra o processo inflamatório. Em relação à inflamação que ocorre, a inflamação ela pode ser do tipo aguda ou do tipo crônica. Então, aqui nessa figura, vocês podem observar logo em cima o processo inflamatório agudo, que se dá por um dano. Esse dano pode ser, por exemplo, um infarto, uma infecção bacteriana, a presença de toxinas ou até mesmo um trauma. Durante o processo de inflamação aguda, há uma alteração vascular para que se tenha liberação de mediadores e recrutamento de neutrófilos. O processo de inflamação aguda, ele pode se resolver de maneira a eliminar o estímulo danoso, né? Então, elimina, por exemplo, o patógeno, fazendo com que haja também a eliminação e a retirada dos mediadores que promovem o processo inflamatório agudo e a troca, né, a renovação de células, aquelas que foram prejudicadas, há, portanto, um processo de renovação, retomando assim a função normal do tecido. O processo inflamatório agudo, ele pode também seguir outros caminhos. Por exemplo, a formação de pus e abscesso. Dessa maneira, pode ocorrer a cura, porém com fibrose e dessa maneira com perda de função tecidual. Ou então, o próprio processo de cura do processo inflamatório agudo pode levar à perda de função também tecidual. Então, o processo inflamatório ele pode seguir por esses três caminhos: ou a resolução sem perda de função, ou com a formação de pus, abscesso, com a cura posterior com perda de função, devido a um processo fibrótico, ou então a cura levando direto à perda de função tecidual. A inflamação aguda também pode progredir a uma inflamação crônica, se o estímulo danoso for persistente, por exemplo. Mas geralmente as inflamações crônicas se dão, né, por inflamação viral, infecções virais, infecções crônicas, um estímulo danoso persistente, doenças autoimunes, geralmente desencadeiam um processo de inflamação crônico. O processo de inflamação crônico faz com que haja o recrutamento de células mononucleares. Há uma alteração, além de uma alteração vascular, há um processo de angiogênese, né, uma adaptação da circulação, da circulação de vasos sanguíneos presente e geralmente leva a um processo fibrótico com cicatriz, né? Há uma perda de tecido nesse caso, com formação de cicatriz. Os anti-inflamatórios também podem ser utilizados para o tratamento de inflamação aguda ou inflamação crônica. Novamente, é sempre importante perceber que a utilização do medicamento visa eliminar aquele sinal que é desagradável, seja dor, seja febre,
seja algo que diminua a qualidade de vida do paciente. Mas do ponto de vista do tratamento do que realmente está acontecendo, há uma necessidade mais aprofundada de verificar o que realmente, qual é o estímulo danoso e tratar esse estímulo também. Bom, é importante compreender o conceito de febre e como que ela ocorre, porque os medicamentos anti-inflamatórios, alguns podem também ser indicados para o tratamento de febre, né? Principalmente com ação antipirética, essa ação antitérmica. Febre, ela é definida como uma elevação controlada da temperatura interna do indivíduo acima dos níveis normais, decorrente da elevação do ponto de regulagem hipotalâmica. Se vocês forem relembrar, o hipotálamo desempenha essa importante função de regulação da temperatura corporal. Ocorreu alguma alteração específica no hipotálamo em que o corpo, o organismo entende que há uma necessidade de aumentar a temperatura. Então, há uma elevação do ponto de regulagem hipotalâmico, fazendo com que a temperatura interna corporal, aumente. Esse é o processo de febre. Há diferença entre hipertermia e febre. O que é o processo de hipertermia? Não houve uma desregulação hipotalâmica. Houve, sim, a formação de calor em excesso. Então, vocês devem relembrar do processo fisiológico da temperatura corporal. Para a manutenção da temperatura interna a níveis de 37 graus, o organismo sempre atua em relação à produção de calor, que é o processo de termogênese, e o processo de termólise, que é a redução do calor. Sempre atuando de maneira a manter a temperatura interna a 37 graus. Então, se eu estou num ambiente muito frio, vou produzir mais calor. Se eu estou num ambiente mais quente, eu tendo a produzir menos calor. Quando o processo de termogênese está acima do processo de termólise, o que ocorre é a hipertermia. Então, vamos supor que é um dia muito quente, em que há uma onda de calor, o processo de termogênese está exacerbado, portanto, hipertermia. Quando a termólise é maior do que a termogênese, ocorre a hipotermia, uma situação de muito frio. Agora, a febre, tanto a termogênese quanto a termólise, elas estão equiparadas. O que acontece é uma alteração do nível hipotalâmico, do nível de regulação hipotalâmica. Então, promoveu uma alteração e essa alteração promove um aumento controlado da temperatura interna corporal. Nesse caso, há uma alteração a nível de hipotálamo. Então, na febre, termogênese e termólise, elas estão em equilíbrio. O que acontece para que a temperatura corporal interna aumente é essa alteração hipotalâmica, favorecida, por exemplo, por uma infecção. Sabe-se que existem substâncias presentes, por exemplo, na parede bacteriana, parede celular bacteriana, que podem induzir a febre, essa alteração do set point no hipotálamo, que são chamadas de pirógenos. Por exemplo, lipopolissacarídeos, LPS, promovem atuação específica no hipotálamo, ocasionando, portanto, uma resposta em reter calor. E isso é a febre. Esse gráfico mostra justamente a elevação da temperatura corporal pelo tempo, comparando uma substância que é reconhecidamente pirógena, ou seja, que causa febre, com uma solução salina, que obviamente não causa febre. Provavelmente foi feita em um animal, para verificar essa variação de temperatura. Geralmente os testes são feitos em coelhos. Então, LPS, lipopolissacarídeos presentes na parede bacteriana, são considerados pirógenos endógenos que podem favorecer a alteração
do set point hipotalâmico, ocasionando, portanto, uma resposta de produção e retenção de calor. Por que é tão importante pensar em indicar, né, prescrever um medicamento para a febre? Bom, toda a nossa regulação enzimática, toda a nossa regulação corporal é catalisada por meio de enzimas, né? Todas as nossas reações no organismo, metabólicas, elas são catalisadas por meio de enzimas. Enzimas são proteínas. O que ocorre quando há uma elevação muito sustentada da temperatura, principalmente a níveis acima de 43 graus Celsius, é um processo de desnaturação das proteínas. Como enzimas são proteínas, o que ocorreria caso a temperatura corporal se elevasse de maneira muito acentuada, acima de 43 graus Celsius, seria uma desnaturação das enzimas. E isso acarretaria em uma desregulação metabólica e provavelmente óbito do paciente. Portanto, é possível observar que, de acordo com a elevação da temperatura, o que vocês podem observar aqui na base do gráfico, entre as temperaturas de 37 graus e 43 graus, é possível reverter. Então, por isso que quando se tem uma temperatura elevada de 40, é tão importante reduzir a temperatura corporal do paciente. Porque se chegar a níveis de 55, não é possível mais reverter, porque ocorreu a desnaturação das proteínas, desnaturação das enzimas, e esse processo não é reversível. Por isso que é tão importante, a regulação da temperatura corporal nesse sentido. É, a resposta febril se dá por meio da ativação do sistema nervoso autônomo simpático, principalmente por meio de respostas termoefetoras, como, por exemplo, ocorre um processo de vasoconstrição periférica. Isso é para fazer, e esse processo acaba aumentando a temperatura interna corporal. Porém, diminui o fluxo sanguíneo, nas extremidades, fazendo com que a temperatura da pele reduza. Por isso que geralmente as pessoas sentem calafrios, sentem uma sensação de calafrio, de que está sentindo frio. Também ocorre a contração da musculatura esquelética, o que leva aos tremores. E um processo de formação de calor presente no tecido adiposo marrom. Só fazendo esse adendo, o tecido adiposo marrom, por exemplo, está muito presente em animais que realizam um processo de hibernação, ou seja, que vão ficar por muito tempo é, em sono, né, profundo e não se alimentam. Então, o tecido adiposo marrom ele tem como principal função a regulação da temperatura corporal, manter o animal vivo por esse período de hibernação. Nos seres humanos, os recém-nascidos, comparados aos seres humanos adultos, apresentam uma maior quantidade proporcional de tecido adiposo marrom, visto que são seres vulneráveis. Então, no caso da febre, há um processo de termogênese no tecido adiposo marrom, favorecendo assim a elevação da temperatura. Então, esses efeitos promovem calafrio, busca por lugares mais quentes, anorexia, que é a perda do apetite com perda de peso, sonolência, mal-estar, que são componentes comportamentais desagradáveis, que reduzem a qualidade de vida. Por isso, a prescrição do medicamento anti-inflamatório é importante nesse caso. Algumas citocinas que são indutoras de febres, né? Que são consideradas pirógenos endógenos. Interleucinas. A principal fonte de síntese das interleucinas são os macrófagos. As interleucinas são induzidas nesse caso, pirógenos exógenos, como os lipopolissacarídeos, né, presentes, ou outros produtos microbianos. Fator de necrose tumoral, alfa ou beta, alfa sintetizados por macrófagos, também
induzidos por lipopolissacarídeos, interferon alfa, beta e gama. A principal fonte são leucócitos, fibroblastos, linfócitos T, também induzidos por lipopolissacarídeos, infecções virais. Outro sintoma característico do processo inflamatório é a dor. Portanto, dor impossibilita uma qualidade de vida adequada. O conceito de dor pelo Instituto Americano Sensorial de Dor é uma experiência sensorial e emocional desagradável associada com um dano tecidual real ou potencial. No conceito se diz dano real ou potencial. Quem dita se está sentindo dor ou não é o próprio paciente. Então, por mais que nós, como profissionais de saúde, não observamos o dano real, mas se o paciente está relatando dor, é porque realmente ele está com essa experiência de dor. Vinculado a isso, existe um conceito que se chama nocicepção. A nocicepção é um mecanismo pelo qual os estímulos periféricos nocivos são transmitidos ao sistema nervoso central, como forma de manutenção da vida do ser humano. Porque, por exemplo, vamos supor que eu pisei em um prego, né, em algo que seja danoso para o meu organismo. O processo nociceptivo, ele transmite a informação dolorosa de maneira muito rápida, para que eu possa fazer meu estímulo de retirada. Vamos supor que foi pelo pé, eu pisei num prego com o pé. Então, eu retiro rapidamente. Ao invés de ser um estímulo de uma resposta mais lenta, que aí eu permaneceria em contato com o meu estímulo danoso por mais tempo. Então, é importante relembrar como ocorre a via de transmissão. A via de transmissão periférica para o sistema nervoso central se dá por meio de neurônios, né? Geralmente com bainha de mielina, que faz com que a resposta seja mais rápida, né? Essas são as fibras nociceptivas. Aqui, nesse slide, é possível observar os tipos de fibras. Nós temos fibras do tipo alfa, a alfa ou a beta, fibras medianas e fibras do tipo C. Em relação à resposta, o que vai promover, por exemplo, uma resposta mais rápida, que é aquele estímulo doloroso inicial, se dá principalmente por meio de fibras do tipo A alfa e do tipo A beta, que são fibras que transmitem a informação dolorosa e são fibras mielinizadas. Portanto, são fibras que promovem um impulso nervoso mais rápido. Assim como que são fibras também maiores, né? Responsáveis, inclusive, pela propriocepção, característica, saber identificar, por exemplo, características como rugosidade, estruturas mais lisas e até mesmo o toque mais fino. Então, aquela primeira dor que é importante para que se possa interromper o vínculo danoso, ela se dá por meio de fibras maiores, de maior diâmetro e mielinizadas, que vão transmitir o impulso nervoso de maneira mais rápida. Já aquela segunda dor, que é uma dor mais latente, se dá por meio da transmissão de fibras C, que são fibras menores, fibras não mielinizadas, que permitem uma transmissão mais latente da dor. É um processo nociceptivo, por exemplo, térmico, químico, né, que é levado de maneira mais latente. Bom, visto isso, agora eu vou entrar realmente na parte de farmacologia dos anti-inflamatórios não esteroidais, mas como eu já falei no início da aula, é sempre importante lembrar que o controle da dor melhora a qualidade de vida dos pacientes, mas pode causar maior severidade da doença. Então, existe aquilo que é o tratamento sintomático e o tratamento da doença de base. O processo inflamatório é fisiológico e ele é importante.
Então, sempre importante lembrar que a dor também é protetiva. Bom, então, em relação à farmacologia da dor, uma classe de medicamentos que são uma possibilidade terapêutica são os anti-inflamatórios não esteroidais, abreviação AINES. Eles possuem esse nome, essa classe, porque existem também anti-inflamatórios esteroidais, que são os glicocorticoides, que promovem também ação anti-inflamatória, mas outros tipos de ação. Em relação aos AINES, eles promovem ação anti-inflamatória, analgésica, redução da dor, e antipirética. É o termo utilizado para quando quer se referir a antitérmico, redução da febre. Existem fármacos que são ativos mais clássicos, como, por exemplo, o ácido acetil salicílico, que é o AS, diclofenaco, indometacina, ibuprofeno, cetoprofeno, celecoxib, são alguns exemplos de anti-inflamatórios não esteroidais. Os mais antigos, como, por exemplo, o ácido acetil salicílico, apresentam maior incidência de efeitos adversos comparados aos anti-inflamatórios mais recentes, né? E também podem ser utilizados no tratamento de outras situações clínicas. O ácido acetil salicílico, por exemplo, ele promove ação anti-inflamatória. Porém, em uma dose menor do que a dose anti-inflamatória, geralmente numa dose entre 100 e 120 miligramas, o ácido acetil salicílico pode desenvolver uma função de ser antiagregante plaquetário. Frequentemente, na prescrição de pacientes pós-infarto agudo do miocárdio, vocês vão perceber que há prescrição de ácido acetil salicílico. Essa prescrição não é para dor, é a prescrição para ação antiagregante plaquetária, evitar a formação de novos trombos e potenciais infartos. Eu vou explicar o mecanismo de ação dos anti-inflamatórios e depois eu falo desse mecanismo específico antiagregante do ácido acetil salicílico, que é importante que vocês saibam. O que vai diferenciar, portanto, os medicamentos é a gravidade dos efeitos adversos e outras ações que eles podem desenvolver. Bom, em relação ao mecanismo de ação geral dos anti-inflamatórios não esteroidais. Primeiro, como eu falei, os anti-inflamatórios eles inibem a síntese de prostaglandinas, que é aquele mediador que eu frisei bastante com vocês, que estimula a vasodilatação, a quimiotaxia, está presente no processo de febre, dor. Então, os anti-inflamatórios não esteroidais, eles promovem o efeito por meio da inibição da síntese de prostaglandinas. As prostaglandinas são sintetizadas por meio da síntese do ácido araquidônico. Então, existem fosfolipídios de membrana que são transformados em ácido araquidônico por meio de uma enzima que se chama fosfolipase A2. Então, esses fosfolipídios presentes nas membranas das células são transformados em ácido araquidônico por meio da enzima fosfolipase A2. O ácido araquidônico, por sua vez, é transformado em doperóxidos cíclicos por meio de uma enzima chamada ciclooxigenase. Essa enzima é fundamental, portanto, para transformação do ácido araquidônico em doperóxidos cíclicos, para dessa maneira ter a síntese de prostaglandinas. Os anti-inflamatórios não esteroidais, eles promovem a ação inibindo a ciclooxigenase, que também pode ser chamada de abreviação, né, COX, C-O-X, COX, né? Portanto, os anti-inflamatórios não esteroidais inibem a síntese de prostaglandinas por meio da inibição da COX. Então, esse é o mecanismo de ação clássico. Perceba que entre os enteroperóxidos cíclicos existe também o tromboxano A2. Tromboxano A2 é fundamental para que promova a agregação plaquetária. É um mediador fundamental para a agregação plaquetária. Quando se tem uma lesão, por exemplo,
em que há necessidade de formação de um tampão plaquetário. O ácido acetilsalicílico, ele promove o seu efeito antiagregante plaquetário por meio da inibição do tromboxano A2. Então, os anti-inflamatórios não esteroidais promovem seu efeito farmacológico por meio da inibição da COX, da ciclooxigenase, inibindo a síntese de prostaglandinas, ocasionando redução da inflamação, dor, e devido também ao ácido acetilsalicílico em doses menores do que as doses anti-inflamatórias, provocarem também a inibição da síntese de tromboxano A2, que é um mediador importante para a agregação plaquetária. Portanto, o ácido acetilsalicílico pode desempenhar, além do efeito anti-inflamatório, também um efeito anti-agregante plaquetário. Aqui existem alguns exemplos de anti-inflamatórios não esteroidais, derivados do ácido salicílico, como o ácido acetilsalicílico, o difluzinal, derivados dos ácidos indolacéticos e indenacéticos, a indometacina, o sulindaco. Esses, indometacina, promove um efeito anti-inflamatório e é indicado no tratamento da gota, tá? Aquele acometimento em que há acúmulo de ácido úrico nas articulações. Então, é uma situação em que pode envolver, inclusive, dor. Então, a indometacina pode ser utilizado no tratamento da gota. É um tratamento anti-inflamatório. Derivados do ácido heteroaril-acéticos, diclofenac e cetorolaco. Derivados dos ácidos arilpropiônicos, ibuprofeno, cetoprofeno, fluorbiprofeno. Derivados fenamatos, o ácido mefenâmico. Ácido mefenâmico, por exemplo, indicado no tratamento de dores de cólicas menstruais. Ácidos enólicos, que são os oxicans, piroxicam e meloxicam. Alcanonas, no caso, nabumetona. Então, eu trouxe daqueles que são mais antigos, que é o ácido acetilsalicílico, para aqueles mais novos também. Bom, portanto, os anti-inflamatórios esteroidais são efetivos para qual tipo de dor? Dores nas quais a síntese de prostaglandinas é importante, né? Então, dores nas quais o processo fisiopatológico envolve a síntese de prostaglandinas, justamente porque esses são medicamentos que inibem a síntese de prostaglandinas. Então, vai ser indicado para dor de artrite, pós-operatório. Obviamente que dependendo da dor do pós-operatório, dependendo do tipo de procedimento que foi realizado, é necessário um analgésico mais potente, que é a nossa segunda parte da aula de hoje. Dismenorreia, que é a dor vinculada ao fluxo menstrual, pós-parto, cefaleias em que envolva vasodilatação, então que há a presença de prostaglandinas, né, que vão promover vasodilatação. Então, são nessas situações em que os anti-inflamatórios não esteroidais são indicados. Bom, quais são os efeitos indesejáveis decorrentes do uso de anti-inflamatórios não esteroidais? Os efeitos indesejáveis, eles aparecem justamente devido ao mecanismo de ação dos anti-inflamatórios não esteroidais. Os principais efeitos adversos são náusea, vômitos e principalmente sangramentos no trato gastrointestinal. O uso crônico, aquele uso por muito tempo, pode inclusive levar a úlceras do trato gastrointestinal. Por isso que é importante saber indicar o tempo necessário da utilização do anti-inflamatório. Uma característica que é indesejável é que os anti-inflamatórios não esteroidais geralmente são medicamentos de venda livre. Alguns são tarja vermelha, que necessita indicação, prescrição médica, porém, como não há retenção de receita, podem ser comprados por venda livre.
e podem ser, e são uma das principais classes de automedicação. Então, por exemplo, vamos supor que uma pessoa está com uma dor crônica e utiliza um medicamento, um anti-inflamatório não esteroidal, de forma recorrente, crônica. Então, isso pode levar a sérios efeitos e efeitos graves, como, por exemplo, úlceras. E por que que ocorre esse efeito? É tudo vinculado ao efeito do mecanismo de ação. O nosso organismo, ele sintetiza prostaglandinas para outras finalidades. Por exemplo, no estômago, a síntese de prostaglandinas está vinculada à manutenção do muco estomacal, que protege o tecido contra o ácido gástrico liberado, ou seja, protege contra aquele meio mais ácido do estômago. Então, forma um muco protetivo. Portanto, as prostaglandinas também podem apresentar funções fisiológicas importantes. O que ocorre é que alguns dos anti-inflamatórios não esteroidais, eles não são seletivos em relação à inibição na inibição da enzima COX. Então, existe o processo inflamatório em que há produção de prostaglandinas por meio da síntese, por meio do ciclo do ácido araquidônico, e existe também a síntese de prostaglandina fisiológica. Anti-inflamatórios não seletivos, e a partir de agora, quando vocês ouvirem esse termo não seletivo, significa dizer que não há seletividade de inibição. Então, os anti-inflamatórios não seletivos, além de inibirem a enzima COX vinculada à inflamação, inibe também a COX, que é importante para a síntese de prostaglandinas que vão garantir a produção do muco estomacal. Então, o que ocorre é o tratamento da inflamação e também expõe o tecido gástrico ao ácido gástrico, porque quando não há síntese de prostaglandinas, há, portanto, uma redução dessa camada protetiva, desse muco protetivo. Isso se dá principalmente em relação a medicamentos anti-inflamatórios não esteroidais não seletivos, ou seja, que inibem a COX, tanto inflamatória quanto constitutiva, aquela fisiológica. Então, as respostas de efeito, que é considerado efeito adverso, muitas vezes são respostas frente à inibição da síntese de prostaglandinas. Por exemplo, em relação à insuficiência renal, as prostaglandinas são fundamentais em relação à vasodilatação renal, que garante a filtração, que garante um fluxo adequado de filtração glomerular, justamente porque a prostaglandina promove vasodilatação dos vasos sanguíneos que serão responsáveis pelo processo de filtração glomerular. A inibição da síntese de prostaglandina nos rins leva, portanto, a uma alteração no processo de filtração renal, podendo ocasionar uma insuficiência renal. Essa insuficiência é reversível. Retira-se o medicamento e a função renal retoma a sua normalidade. Por isso que, quando se utiliza um medicamento, vamos supor que um paciente está utilizando um anti-inflamatório não esteroidal de forma mais recorrente. Exames, marcadores que podem ser observados por meio dos exames sanguíneos são importantes, por exemplo, para avaliação da função renal, creatinina, ureia, o que vai me indicar uma possibilidade, por exemplo, de um dano medicamentoso. Podem causar reações cutâneas, alergias, broncoespasmo em indivíduos asmáticos, contração brônquica, alguns distúrbios hepáticos. O uso do paracetamol de forma crônica já foi indicado, já é indicado com comprovação científica de serem medicamentos hepatotóxicos, mas isso
somente de forma crônica e um uso prolongado, e podem causar depressão da medula óssea. Por exemplo, a dipirona, um dos principais efeitos é a granulocitose, né? Esse efeito já foi, é devido a esse efeito que a dipirona, por exemplo, ela não é comercializada nos Estados Unidos. Mas a Anvisa já fez estudos e que mostrou que a incidência de granulocitose na população brasileira, ela não é um fator que proíba a utilização de dipirona. Por isso que a dipirona ela é bastante utilizada pelo mercado brasileiro. Tem o aval da Anvisa, né, Agência de Vigilância Sanitária. Alguma dúvida em relação ao que está sendo explicado até agora? Dúvidas? Essa parte, eu quis deixar bem claro essa parte de que o efeito adverso se dá por meio do próprio mecanismo de ação do medicamento, né, que é a inibição da COX, impedindo a síntese de prostaglandinas. Bom, então, as prostaglandinas desempenham um importante papel biológico, por exemplo, no trato gastrointestinal. Participam da proteção da mucosa gástrica, inibindo a secreção de ácido e estimulando a secreção de muco. Medicamentos não seletivos, anti-inflamatórios não esteroidais não seletivos, portanto, promovem um efeito de inibição da síntese de prostaglandinas, redução do muco protetivo, pode ocasionar sangramentos, ulceração do trato gastrointestinal. Só fazendo um vínculo, ao que vocês já devem saber, é por isso que quando um paciente está diagnosticado com dengue, e a dengue leva a uma redução dos níveis de plaqueta, e, portanto, o paciente ele está mais propenso a ter uma hemorragia, alguns medicamentos anti-inflamatórios não podem ser utilizados, porque eles podem ocasionar sangramento, né? Então, o paciente já está propenso a ter sangramento e utiliza um medicamento que vai causar sangramento, isso pode causar uma hemorragia séria no paciente. Então, não se utiliza ácido acetilsalicílico, outros anti-inflamatórios, devido a esse risco de sangramento, né? Utiliza-se, portanto, dipirona ou paracetamol, porque eles são considerados anti-inflamatórios não esteroidais, mas eles têm uma ação mais analgésica e uma ação mais antipirética, né? Então, promove um efeito mais específico em relação à redução da febre, dor, do que uma ação anti-inflamatória mais geral. Mas eu vou explicar daqui a pouco essas características também. Dentre os anti-inflamatórios não seletivos, aquele que tem menor risco de ocasionar sangramento é o ibuprofeno, tá? Talvez o sangramento seja o efeito indesejado mais importante dos anti-inflamatórios não esteroidais. Reações cutâneas. Essas são idiosincráticas, sem uma causa definida, sem uma explicação fisiológica, sem uma explicação definida. Os principais que podem causar reações cutâneas são o ácido mefenâmico e o sulindaco. Geralmente, essas reações cutâneas ou são erupções leves e urticária, uma coceira com prurido. Sobre o sistema renal, como eu já falei anteriormente, as prostaglandinas, elas são importantes porque elas realizam uma vasodilatação compensatória. Então, ela sempre mantém a dinâmica sanguínea renal, em resposta a um agente vasoconstritor. Devido à inibição da síntese da COX, há, portanto, inibição de síntese de prostaglandinas, o que pode levar a uma alteração do fluxo renal e uma redução da taxa de filtração glomerular, ocasionando uma insuficiência renal aguda. Essa é reversível do ponto de vista da retirada do medicamento e retomada da função, renal adequada. Por isso que pacientes que utilizam medicamentos de forma corriqueira, mais crônica,
sempre é importante verificar a função renal por meio de exames complementares, creatinina, ureia. Bom, falei bastante sobre os medicamentos não seletivos, porém já foram desenvolvidos medicamentos seletivos de COX inflamatória, que são os anti-inflamatórios seletivos. São os coxibes. Então, aqui eu trouxe alguns exemplos: celecoxib, etoricoxib, lumiracoxib, parecoxib, rofecoxib, valdecoxib. Só que uma característica deles, da maioria, é que tiveram seu registro cancelado. Então, do ponto de vista da seletividade, são medicamentos que vão atuar sobre a COX inflamatória. Então, todos aqueles efeitos adversos que eu acabei de falar para vocês, esses medicamentos não causam. Mas a grande maioria foi retirada do mercado. Isso por quê? Porque eles são considerados. Quando um medicamento é retirado do mercado, é porque esse medicamento não é seguro para a saúde pública. O que foi evidenciado após a comercialização é que eles causavam efeitos cardíacos graves, arritmias, infartos, né? Então, não são medicamentos considerados seguros. O celecoxib até é utilizado, tá? Em doses controladas, mas os outros foram retirados do mercado. Além disso, o lumiracoxib se demonstrou um medicamento altamente hepatotóxico. E a hepatotoxicidade é evidenciada por meio de exames complementares, avaliação das transaminases, né? A transaminase glutamil-oxalacética, TGO, e a transaminase glutamil-pirúvica, TGP. Outros exames hepáticos também podem ser realizados para verificação da função hepática. Então, são medicamentos que não foram considerados seguros a utilização. Então, por mais que a ação fosse seletiva para a inibição da COX vinculada à inflamação, os efeitos adversos foram efeitos mais graves, do ponto de vista do risco cardiovascular. Então, a grande maioria dos coxibes foram retirados do mercado. Em relação aos usos clínicos dos anti-inflamatórios não esteroidais, são medicamentos que podem provocar analgesia. Uma característica bem interessante é fazer uma associação. Vamos supor que um paciente passou por um processo muito invasivo operatório, um processo operatório invasivo. Então, está sentindo muita dor pós-operatória. Indica-se, portanto, um analgésico mais potente, que são os analgésicos opioides, os derivados do ópio, morfina, por exemplo. Eu vou explicar na aula de hoje que esses medicamentos opioides, por mais que eles sejam bastante proporcionam essa função de eliminação da dor, eles têm o risco de causar dependência química e psicológica. Tanto que nos Estados Unidos há uma grave crise de dependentes de opioides, né? Portanto, é muito importante controlar, controlar e acompanhar o paciente que está em uso de opioide. Então, mas obviamente que dependendo da situação, é necessária a indicação de um opioide. Então, para reduzir a dose do opioide, se faz uma combinação com anti-inflamatório não esteroidal e opioide, garantindo assim que o paciente não sinta dor e utilize uma quantidade de medicamento opioide em concentrações menores, evitando assim um possível dependência química a opioide. Todos os representantes têm eficácia analgésica similar em doses equipotentes. Quando se fala em doses equipotentes, é em relação à redução da dor específica. Vamos supor, para reduzir a dor em 5 vezes, é necessário uma dose de 10 de acetil salicílico e uma dose de 20 de ibuprofeno. Então, todos os representantes têm capacidade de analgésica em doses equipotentes. Existem aqueles analgésicos mais antigos, os anti-inflamatórios não esteroidais mais antigos, os derivados do ácido acetil salicílico, derivados do paraminofenol, que é o paracetamol,
derivados da pirazolona, dipirona, metamizol. E existem os mais novos, o ácido mefenâmico, cetorolaco, diclofenaco, ibuprofeno, nimesulida. São medicamentos que promovem efeito anti-inflamatório. A dipirona e o paracetamol, eles são mais classificados como antipiréticos e analgésicos do que anti-inflamatórios propriamente ditos, por mais que o mecanismo de ação seja bem semelhante, inibição da síntese de prostaglandinas. Portanto, a indicação do medicamento, a seleção, vai depender da preferência do paciente, da experiência clínica prévia do profissional prescritor, do esquema terapêutico mais cômodo e toxicidade. Então, como eu disse, o paracetamol, em relação ao uso crônico, já está evidenciado hepatotoxicidade. Então, não vai se indicar para que um paciente utilize paracetamol por muito tempo. Então, é um exemplo. Anti-inflamatórios mais antigos podem causar dor no estômago, sangramento. Então, também tem que observar a utilização deles. O ácido acetilsalicílico, hoje, ele é bem mais utilizado como antiagregante plaquetário do que o seu efeito anti-inflamatório propriamente dito, devido à alta incidência de efeitos adversos. Agora, os anti-inflamatórios não esteroidais possuem uma vantagem em relação aos opioides, que são medicamentos que não causam dependência. Portanto, podem ser utilizados para o tratamento da dor sem causar dependência. Os novos anti-inflamatórios não esteroidais podem ser utilizados em doses repetidas e esses apresentam um efeito analgésico semelhante ao paracetamol, ou até melhor. Além disso, apresentam vantagens em relação ao ácido acetilsalicílico, que é o menor risco de sangramento intestinal e esse desconforto. Por isso que o ácido acetilsalicílico é o princípio ativo da aspirina. Não é tão utilizada realmente para o tratamento anti-inflamatório. O ácido mefenâmico é utilizado para analgesia na dismenorreia primária. O ceterolaco, ação analgésica e moderada em relação à dor pós-operatória. E a dipirona, ela apresenta eficácia similar aos outros anti-inflamatórios não esteroidais. Então, a indicação vai depender muito da experiência prévia do profissional prescritor, avaliação do que o paciente quer utilizar. É sempre importante entender se o paciente quer ou não utilizar o medicamento, porque vai interferir bastante na adesão à terapia. E também toxicidade, efeito. Bom, em relação à prescrição e os segmentos, esses medicamentos são prescritos por via oral. Os salacilatos, que são os derivados do ácido salicílico, esses são administrados após refeições, então após o almoço. A presença de alimento no estômago reduz esse desconforto gástrico. Podem ser utilizados no alívio da dor. Alguns vão até melhorar o sono. Dor faz com que as pessoas tendem a sentir, ter um sono muito agitado, né? Ou até mesmo melhora a deambulação e uma redução da postura antálgica. Postura antálgica é aquela postura de dor, curvatura, assim. Então, a utilização faz com que as pessoas fiquem em posições, diminua a postura antálgica. Quando não tem o alívio da dor, há necessidade de pensar numa troca para uma outra subclasse de anti-inflamatório não esteroidal, ou até mesmo a indicação de um opioide mais fraco, né? Aqui eu trouxe um esquema de administração de analgésicos não opioides de uso corrente. O ácido acetilsalicílico na prodose de 500 miligramas, utilizado por via oral, intervalo entre as administrações 4 horas, o início de ação 30 minutos, pico de ação 1 hora, sendo que a dose máxima por dia são 4 gramas.
Paracetamol também, 500 miligramas por via oral. Intervalo entre as dosagens pode ser de 4 horas. Início 30 minutos. Pico de ação entre 1 e 2 horas. Dose máxima 4. Ácido mefenâmico, dose 250 miligramas por via oral. Intervalo entre 4 e 6 horas. Início de ação 30 minutos. Pico entre 2 e 4. Não pode administrar o ácido mefenâmico por mais de 7 dias. Ceterolaco, prodose de 10 miligramas por via oral, intervalo entre 4 e 6 horas, início de ação 50 minutos, pico de ação entre 2 e 3 horas, dose máxima 0,04 gramas, 400 miligramas. O ceterolaco não pode ser administrado por mais de 5 dias. Ibuprofeno, prodose entre 300 e 600 miligramas por via oral, intervalo de entre 6 horas, início de ação entre 60 e 120 minutos, pico em horas entre 1 e 2 horas, dose máxima 3,2 gramas. Naproxeno, entre 250 e 500 por via oral, intervalo de 12 horas, início de ação 60 minutos, pico entre 1 e 2 horas, dose máxima de 1,25. A dipirona, usualmente ela era de 500 miligramas, hoje já tem até dipirona 1 grama. De 500 miligramas ela pode ser, inclusive, utilizada por via intramuscular, dependendo da dor do paciente. 6 horas, início de ação 30 minutos, pico entre 1 e 2 horas. Bom, existem algumas interações medicamentosas importantes. Geralmente, os efeitos adversos podem aumentar com associações. Por exemplo, alguns anti-inflamatórios não esteroidais causam sangramento. O ácido acetilsalicílico é antiagregante plaquetário. Portanto, a combinação entre AINE e anticoagulante há risco de hemorragia. Então, é uma associação que não deve ocorrer. Agora, existem associações benéficas. No caso, por exemplo, o anti-inflamatório não esteroidal e o opioide. Nesse caso, é uma interação benéfica porque pode-se diminuir a dosagem do opioide. Uma outra característica é aspirina aumentar o efeito da varfarina. A varfarina é um anticoagulante utilizado por via oral. O que acontece? Os medicamentos na circulação sistêmica, eles são carreados por proteínas plasmáticas, como, por exemplo, a albumina. Existem alguns medicamentos que têm alta afinidade por proteínas plasmáticas, que é o caso da varfarina. Então, vamos supor que para ter o efeito farmacológico da varfarina, são necessários 20 varfarinas livres no sangue, né? 20 varfarinas livres no sangue. Sabendo que as varfarinas tendem a ficar mais ligadas nas proteínas plasmáticas, o que se faz usualmente é aumentar a dose da varfarina. Vamos supor, eu administro 40 varfarinas, porque eu sei que 20 vão ficar ligadas nas proteínas plasmáticas, as outras 20 vão ficar livres para se promover o efeito. Porque o medicamento ele promove o efeito na sua forma livre e não na forma conjugada. Então, portanto, eu estou explicando a respeito de medicamentos que têm alta afinidade por proteínas plasmáticas. Então, eu administro uma dosagem já sabendo que certa quantidade do medicamento vai ficar ligado na proteína e a outra quantidade vai ficar livre para ter o efeito. O que acontece é, se eu administrar, por exemplo, um outro medicamento que tem mais afinidade pela proteína plasmática do que a varfarina, que no caso é a aspirina. A aspirina, ela tem mais afinidade pela proteína plasmática do que a varfarina. E não tem espaço suficiente para os dois fármacos na mesma proteína. Então, a aspirina, vamos supor que o paciente utilizou aspirina e varfarina. O que acontece? A aspirina ela vai deslocar a varfarina que está ligada. Então, o que acontece efetivamente já tinha 20 varfarinas livres para ter o efeito anticoagulante. Com a aspirina se liga na proteína e libera mais 20, libera aquela varfarina que estava ligada. Então, agora eu vou ter 40 varfarinas livres.
Então, eu aumento o efeito anticoagulante. Há risco, portanto, de hemorragia. Então, a aspirina ela aumenta o efeito da varfarina, justamente porque desloca a varfarina das proteínas plasmáticas, ocasionando assim uma alteração do mecanismo de homeostase. Então, quando vocês estiverem estudando e na leitura de vocês aparecerem que determinado medicamento tem muita afinidade por proteína plasmática, sempre ficar atento a possíveis interações, porque outro medicamento que tiver mais afinidade, esse medicamento vai ser chamado de deslocador e provavelmente ocorrerá um efeito tóxico daquele medicamento que foi deslocado. Bom, no SUS, as apresentações que existem, de acordo com a Relação Nacional de Medicamentos Essenciais, são essas: ácido acetilsalicílico, 500 miligramas, na forma de comprimido. Também tem concentração antiagregante plaquetária. Dipirona sódica, 500 miligramas, na forma de comprimido. Dipirona sódica, 500 miligramas por ml, solução oral. Dipirona sódica, 500 miligramas por ml, solução injetável. Paracetamol, 200 miligramas por ml, solução oral. Paracetamol, 500 miligramas na forma de comprimido. Ibuprofeno, 500 miligramas por ml na forma de solução oral. Ibuprofeno, 200 miligramas na forma de comprimido. Ibuprofeno, 300 miligramas na forma de comprimido. E ibuprofeno, 600 miligramas na forma de comprimido. Ok? Certo, Gabriel. Mais alguma dúvida sobre anti-inflamatórios não esteroidais? Bom, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem me perguntar. Então, agora eu vou passar para a parte de analgésicos opioides. É só avisar para eles, professor, que tirem a dúvida agora, né? É isso, é importante. Eu estou sempre frisando aqui que se vocês tiverem alguma dúvida, que vocês possam retirar a dúvida agora. Ou então vai ter que assistir uma aula minha lá, né? Isso mesmo. Bom, então a respeito do controle farmacológico da dor, obviamente para dores mais pronunciadas, analgésicos opioides. Já havia falado com vocês sobre o conceito de dor, né? O conceito nociceptivo, falei na aula de hoje. Em relação ao uso dos opioides, a utilização dos opioides remonta de tempos antigos, né? Desde a antiguidade, civilizações como civilizações egípcias, a civilização Mesopotâmia, os sumérios, utilizava-se do ópio, o látex, que é o utilizava-se do látex da papoula para realizar algum tipo de ação que envolvesse muita dor. Por exemplo, os sumérios, cerca de 4.000 anos antes de Cristo, utilizava-se do ópio para o controle da dor. Os egípcios, para extrações dentárias. Quando uma pessoa, na antiguidade, infeccionava o dente, por exemplo, não tinha antibiótico, né? O antibiótico foi descoberto em 1920, no século 20. Então, era recomendada a retirada do dente para eliminar o foco infeccioso. Para que não fosse algo muito traumático, utilizava-se o ópio, né? Os árabes utilizavam para o controle da diarreia. Olha que interessante. Duas funções distintas. Inclusive, na atualidade, a utilização dos derivados opioides é para controle da dor. Porém, sabe-se que pode ocasionar constipação, né? Uma redução da motilidade gástrica, justamente porque ele promove esse efeito também no trato gastrointestinal.
Então, são ações, efeitos que já eram observados na antiguidade. Algumas propagandas, por exemplo, que eram veiculadas. Entre os medicamentos, e Deus Todo-Poderoso se dignou a dar ao homem para o alívio de seus sofrimentos, nenhum é tão universal e tão eficiente quanto o ópio, né? No século XIX, o ópio era utilizado até como xarope calmante. Então, utilizado para irritação quando a dentição das crianças crescia. Então, para a dentição da criança, reduz a inflamação, amaciando a gengiva, vai acalmar todas as dores e ações espasmódicas, ou seja, também há um controle no trato gastrointestinal. Então, mães, dará descanso a vocês e à saúde dos seus filhos. Geralmente, a descoberta de novas moléculas se dá por observação de povos antigos. Existe um nome para isso, etnofarmacologia, em que a observação da utilização de uma determinada substância, nesse caso derivado vegetal, que era utilizada por um povo, provocando um efeito. Então, da papoula, que apresenta esse nome científico, Papaver soniferum, se extrai o látex, do látex tem o ópio, e do ópio se extrai os derivados, opioides, morfina, codeína, papaverina, tebaína. Então, são alguns derivados opioides. Então, a morfina, a codeína, a papaverina e a tebaína. Todos provocam analgesia, né? Porém, podem provocar outros efeitos. O próprio nome da planta indica um outro efeito, que é a sedação. Papaver soniferum, né? Induz sono. São medicamentos que não devem ser utilizados previamente a ações que demandam atenção, né? Podem provocar constipação, como eu falei, náuseas e efeitos mais graves, como, por exemplo, broncoconstrição. Quando uma pessoa se intoxica com um derivado opioide, é, o que se observa é a broncoconstrição podendo ocasionar uma depressão respiratória vinculada a uma parada cardiorrespiratória. Dependentes de derivados opioides, geralmente podem vir a óbito por culpa de uma parada cardiorrespiratória. Outros efeitos que são graves é a dependência e a tolerância. A tolerância talvez seja o primeiro passo para a dependência. O que é tolerância em farmacologia? Vamos supor que eu sinto uma dor e eu estou utilizando 10 doses de morfina. E aí, inicialmente, essas 10 doses eram suficientes para controlar a minha dor. Ao longo do tempo, o que eu fui percebendo essas 10 doses já não são mais tão suficientes assim. Eu preciso de uma dose maior para tratar aquela dor que já era tratada com uma dose menor. Isso é tolerância. Quando eu preciso de algo a mais para tratar algo que eu já tratava com menos. Então, se eu vou precisar de mais, a tolerância ela pode favorecer a indicação de mais morfina, mais morfina, mais morfina, e que pode levar à dependência. Essa dependência é tanto química, porque você imagina, eu estou sentindo dor, e de repente eu uso um medicamento que elimina a minha dor, né? Uma dependência psicológica também do uso, causada principalmente pela euforia. A euforia é um sentimento de bem-estar completo. Um paciente que utiliza morfina, né? Está prescrito, ele fica desinibido, sem sentimentos ruins, né? Muito agitado, muitas vezes fala o que vem na cabeça. Então, para uma pessoa que estava sentindo dor com algo que era inclusive debilitante, né, pode ser algo que possa causar realmente dependência. Então, a utilização de medicamentos opioides, analgésicos opioides, vai ser indicado, sim. Existem, vocês, por exemplo, já devem ter utilizado codeína com paracetamol em casos de extrações dentárias ou procedimentos cirúrgicos, não tão invasivos. Tem morfina também.
Porém, o acompanhamento do paciente é fundamental, visto que são medicamentos que podem causar dependência. A dependência faz com que haja um alto consumo e doses tóxicas podem favorecer broncoconstrição, depressão respiratória. O paciente pode, inclusive, ir a óbito devido a uma parada cardiorrespiratória. Então, por isso que é tão importante o acompanhamento e o segmento pós-prescrição de opioide. Os opioides, eles exercem seu efeito por meio da ativação de vias descendentes inibitórias, então promove efeito central, então inibe vias descendentes vias descendentes inibitórias, na verdade ativa vias descendentes inibitórias. Em farmacologia, muito se tem a respeito desses efeitos. Então é importante deixar bem claro. O medicamento ele ativa vias descendentes inibitórias. Então, a ativação é uma ativação inibitória, como receptores do tipo GABA. GABA é um neurotransmissor inibitório, né? Então, que promove um efeito inibitório no sistema nervoso central. Medicamentos que ativam GABA são medicamentos que vão promover um efeito inibitório. O álcool, por exemplo, ele é um ativador de GABA. Então, quando se ativa a GABA, promove um efeito inibitório. Então, realmente é importante que vocês tenham essa atenção. Então, no caso, ocorre a ativação das vias descendentes inibitórias, provocando, portanto, a eliminação do componente sensorial discriminativo da dor, e promove efeitos sobre estruturas límbicas. Caso vocês estudaram a fisiologia do sistema límbico, do sistema nervoso central, o sistema límbico é responsável pelo controle das emoções, então, sentimentos. Então, quando se afeta o sistema límbico, promove uma alteração no componente afetivo e motivacional da dor, provocando, portanto, esses efeitos de eliminação da dor e ações vinculadas também à ação mais afetiva. Então, quando há ativação da via descendente inibitória na medula espinhal, promove a analgesia. Assim como a ativação da inibição, a ativação da via descendente inibitória no tronco cerebral, no núcleo trigemal, promove analgesia. No núcleo do trato solitário, inibição da secreção gástrica, o que leva àquela característica de constipação. O bulbo no tronco cerebral, ele é importante para o controle da respiração, principalmente no diafragma. Então, inibir o bulbo provoca depressão respiratória. Depressão do reflexo da tosse pode, inclusive, causar hipotensão e bradicardia. O locus coeruleus provoca euforia, a inibição do locus coeruleus provoca euforia. Na substância cinzenta periaquedutal, analgesia. E na área próxima, náuseas e vômitos. No diencéfalo, no tálamo, analgesia, no hipotálamo, sedação. O hipotálamo é importante para o nosso senso de vigília. No telencéfalo, na amígdala, é um componente afetivo da analgesia, e nos núcleos da base podem provocar rigidez motora. Então, o que ocorre em relação a essa inibição no sistema nervoso central. Então, os principais efeitos adversos, aqueles que são considerados mais graves, depressão respiratória, de redução da motilidade gastrointestinal, podendo ocasionar náusea, vômito ou até mesmo constipação, e no caso, dependência, né? A heroína é a droga de abuso que também é obtida por meio do ópio, né? A heroína também é uma droga de abuso obtida por meio do ópio. Então, são medicamentos que causam dependência. Alguns outros efeitos indesejáveis podem causar prurido devido à degranulação dos mastócidos, dependência química, física, dependência psicológica. A dependência física vai ocorrer em dias, então, em questão de dias ocorre a dependência física.
e ela está relacionada à síndrome de abstinência. Então, se retira o medicamento, a pessoa ela vai sensoriar os efeitos da crise de abstinência. Sudorese, dor muscular, vômito, fraqueza, calafrios. E a dependência psicológica, ela já é mais rara, mas está relacionada ao controle da dor, a essa eliminação da dor. Ambas possuem base neuroquímica. Em relação a alguns aspectos farmacocinéticos, do ponto de vista de administração e absorção, são medicamentos que podem ser administrados por via oral, numa situação mais crônica, medicamentos administrados por via intravenosa e subcutânea, por uma emergência, né, por uma eliminação mais rápida da dor, epidural, principalmente no caso de uma cesárea, via transdérmica, né, aplicação de sprays ou adesivos transdérmicos. São medicamentos que são metabolizados por via hepática, portanto, há uma necessidade de controle da função hepática, TGO, TGP. A excreção é renal, então o medicamento ele é eliminado por via renal, então há uma necessidade também de avaliação da função renal, creatinina, ureia. Em relação a interações medicamentosas, há risco quando se utiliza conjuntamente com outros fármacos depressores do sistema nervoso central. Por exemplo, benzodiazepínicos, o Rivotril, né? Ele é um medicamento que é utilizado para indução do sono, né? Ansiedade, indução do sono. São medicamentos que ativam GABA e GABA promove o efeito inibitório. Pode ocasionar depressão respiratória. Então, utilizar conjuntamente com outros medicamentos que também deprimem o sistema nervoso central aumenta o risco de depressão respiratória. Então, é uma interação medicamentosa relevante nesse caso. Álcool também é um depressor do sistema nervoso central. Então, evitar o consumo com álcool, por exemplo. Bom, em relação aos principais opioides de uso clínico, existem aqueles que são agonistas, ou seja, que vão promover o efeito inibitório, vão ser utilizados principalmente no controle da dor aguda ou da dor crônica, associada à lesão tecidual, inflamação ou crescimento tumoral. Mas nem sempre são eficazes no controle da dor neuropática. Essa dor neuropática é uma dor vinculada ao sistema nervoso central, de extremidades, principalmente. Para dor neuropática, utiliza-se até mesmo antidepressivos tricíclicos, a amitriptilina, ela é utilizada, está sendo bastante prescrita para dor neuropática. Então, os agonistas opioides, eles são utilizados no controle da dor aguda ou dor crônica, associada a uma lesão, inflamação ou crescimento tumoral. Morfina talvez seja o exemplo mais clássico. A morfina é indicada para o tratamento de dores moderadas a intensas. Pode ser absorvida por via parenteral, oral ou epidural. Geralmente, a metabolização ocorre com conjugação com ácido glicurônico, para que se formem os metabólitos ativos. A excreção é renal, então é importante sempre verificar a utilização de opioides, fazer um ajuste de dose devido à função renal de idosos ou pacientes que já têm uma disfunção renal estar comprometida. Então, é sempre importante, nesses casos, fazer um ajuste de dose de acordo com a função renal do paciente. E como pode causar depressão respiratória, muito cuidado com pacientes com enfisema, obesidade grave, que há uma propensão para uma depressão respiratória. Eu não estou falando que não pode usar, mas tem que ser utilizado com cautela e com moderação. A codeína. A codeína é utilizada por via oral, preferencialmente, né? Existem diversas combinações de codeína com outro analgésico, por exemplo, paracetamol, ou pode ser utilizado por via parenteral, em casos de maior emergência. A codeína é indicada para o tratamento de dores leves a moderadas. Tramadol. Tramadol, nesse caso, é um medicamento indicado para o tratamento da dor moderada, por exemplo, dores pós-parto, pós-operatório.
O tramadol, ele tem menos risco de depressão respiratória e constipação. Porém, devido a um mecanismo também não conhecido, pode facilitar a convulsão em pacientes predispostos, né? Então, há essa necessidade de averiguação da predisposição à convulsão, porque o tramadol pode facilitar a convulsão em pacientes predispostos. Mas do ponto de vista de segurança respiratória, tem menos risco de depressão respiratória e constipação do que a morfina, por exemplo. Fentanila, sulfentanila, esses já são opioides sintéticos, que foram desenvolvidos em laboratório. Apresentam, portanto, uma ação analgésica mais potente que a morfina. Então, fentanila, sulfentanila apresentam uma ação mais potente que a da morfina. Um início de ação mais rápido, porém uma duração mais curta. Fentanila, por exemplo, é utilizado como coadjuvante anestésico em anestesias gerais para redução da dor, ou então para a realização de um procedimento mais rápido. Existem adesivos transdérmicos com fentanila, isso para o tratamento de dor crônica. A metadona é utilizada principalmente em casos de dependência de heroína, quando o paciente ele está em crise de abstinência, por exemplo, ele se internou numa clínica e aí, obviamente, ele não vai poder usar heroína, ele está passando pelos sintomas da síndrome de abstinência. Como uma forma de amenizar, suprimir os sintomas da abstinência, pode ser prescrito metadona, né? Então, a metadona ela tem uma ação mais prolongada, uma eficácia por via oral boa e induz menos tolerância. Então, a metadona é utilizada nesses casos, na supressão dos sintomas da abstinência em pacientes em que estão em recuperação de dependência por heroína. Então, pode-se utilizar a metadona. Como esses opioides eles podem causar dependência, e a dependência faz com que as pessoas utilizem de maneira equivocada e muito, e pode ocasionar uma toxicidade, é sempre importante compreender. Em casos de toxicidade de opioide, deve-se administrar um antagonista opioide. Então, em casos de toxicidade, utiliza um antagonista, que são eles, naloxona, nalorfina, naltrexona. Eles têm uma utilidade terapêutica do ponto de vista da superdosagem por opioides. Então, em caso, por exemplo, de pacientes que estão em depressão respiratória devido ao consumo em excesso de opioide, quando eu falo consumo é a utilização, né? Pode ser indicado, prescrito um antagonista. No caso, a naloxona, nalorfina, naltrexona. Quando se quer, por exemplo, verificar se uma pessoa é dependente do uso de determinado medicamento, então, para o diagnóstico da dependência, pode adicionar um antagonista. Porque se o paciente desencadear uma síndrome de abstinência, no caso evidenciado por sudorese, dor muscular, vômito, fraqueza, calafrio, o paciente ele é dependente do opioide. Então, os antagonistas eles podem ser utilizados em três situações: na superdosagem, no tratamento da depressão respiratória por superdosagem e no diagnóstico da dependência física, porque ocorrerá a supressão do desenvolvimento, na verdade, dos sintomas de abstinência. São exemplos, portanto, de antagonistas naloxona, nalorfina e naltrexona. O efeito analgésico se dá aqui eu estou falando em relação aos opioides, tá? Não os antagonistas. O efeito analgésico se dá por meio da redução da transmissão medular, da informação nociceptiva periférica, e também por meio da inibição, do aumento da inibição eferente, né? Então, a inibição do sistema nervoso central ocasiona, portanto, essa ação analgésica. E, obviamente, porque também há uma interferência na interpretação afetiva da dor. A codeína, em doses menores do que a dose analgésica, ela pode provocar efeito antitussígeno,
portanto, evitar tosse. Então, existe xarope de codeína, por exemplo, que é utilizado para reduzir tosse, né, efeito antitussígeno, mas numa dose menor do que a dose analgésica. Em relação à seleção, há necessidade de verificar a dor do paciente. É uma dor aguda, uma dor moderada ou intensa e que não foi responsiva à AINE. É um tratamento de dor crônica. Vai se utilizar um opioide fraco ou forte? Se for uma dor crônica, saiba que pode ter dependência e vai depender da experiência do profissional também. Então, são características importantes que devem ser levadas em consideração na seleção do analgésico opioide. Opioides fortes apresentam maior potência analgésica. Então, a morfina é a droga de escolha, né? Pode-se indicar a metadona quando os efeitos colaterais da morfina não são aceitáveis pelo paciente. A codeína, ela apresenta menor potência do que a morfina e a metadona. Por isso que são utilizados mais em dores não tão graves. O tramadol, ele também inibe a recaptação de noradrenalina e serotonina, o que traz uma sensação de felicidade. E é importante compreender que a heroína é utilizada em casos de droga de abuso, né? A morfina, ela pode ser indicada no caso de dor intensa, por exemplo, uma cólica renal, uma dor de infarto, trauma pós-operatório ou então até mesmo dor crônica do câncer. Então, são dores mais intensas, dores agudas mais intensas. Dor pós-operatória, geralmente se faz uma associação de anti-inflamatório não esteroidal mais codeína, ainda mais se for uma cirurgia na boca, por exemplo. Para cesarianas, morfina intratecal. Geralmente, quando se aplica, diminui a necessidade de analgésicos no pós-operatório e dor, mas aí as doses são doses mínimas, dose de 0,1 miligrama. Em relação à analgesia periférica, foi como eu falei para vocês. Não se tem uma definição do efeito em relação a dores periféricas. Então, intraarticular, tratamento de lesões cutâneas, não há uma evidência de eliminação dessas dores periféricas. Em relação à administração, vai depender da necessidade do paciente. Se for uma dor aguda moderada, pode-se administrar por via oral, porque vai demorar mais tempo para ter o efeito. Se for uma dor aguda intensa, administra-se por dose intravenosa. Geralmente, a dose inicial em bolo de 0,5 a 2,5 miligramas. Quando se fala em bolo, é a quantidade total de medicamento. E depois que foi administrada essa dose inicial maior, para manutenção, 30 a 50 vezes menor do que a dose inicial, né? Então, metade da dose inicial, quando se pensa numa dor aguda intensa. A analgesia ela é controlada pelo paciente, como eu já disse, a dor é uma situação própria. Então, se o paciente falar que a dor cessou, ok. Se ele falar que não, por mais que você não veja o estímulo da dor, você tem que acreditar no paciente. Pode-se administrar por via epidural ou intratecal para dor crônica. Aqui vai depender, porque como é a administração com um calibre de seringa maior, precisa de uma experiência mais técnica, um profissional mais bem habilitado, geralmente é um cirurgião, em doses menores. E existe um adesivo transdérmico para efeito sistêmico de dores crônicas de fentanil, a 0,1. Apresenta um início mais lento, mas depois controla melhor. Formulações transdérmicas promovem um controle da liberação do medicamento. Pode promover uma duração de 24 a 48 horas. Bom, como avaliar se o tratamento é eficaz? Resposta do paciente, né? Então, se o paciente falou que cessou a dor, realmente não tem dor. E tem que se levar em consideração os efeitos adversos, náusea, vômito, isso é incapacitante. O paciente não vai querer utilizar um medicamento que causa náusea e vômito. Constipação. Se o paciente, por exemplo, está com o sistema respiratório
afetado. Lembrando que um dos principais efeitos adversos é a depressão respiratória. Então, isso é importante levar em consideração e sempre levar em consideração um cuidado com o uso concomitante com outras drogas depressoras do sistema nervoso central, porque podem ocasionar uma depressão do sistema respiratório, parada cardiorrespiratória. Ok? Uma dúvidas? Professor, eu tenho uma dúvida. Thalia primeiro, depois a Gabriela. Pode perguntar, Thalia. Então, Gabriela, pergunta. Porque um dos livros da nossa referência, ele traz que o adesivo de lidocaína pode ser usado no tratamento de dor neuropática. A lidocaína entra no opioide ou não? Não. É um outro mecanismo. A lidocaína é um anestésico local, tá? Ele vai inibir a transmissão do impulso por meio de um outro mecanismo de ação. É o controle impede a recaptação, né? O influxo de sódio, né? Então, é um outro efeito, é um outro tipo de classe de medicamento. Ok? Professor, você pode repetir por que os opioides eles podem causar depressão respiratória? Sim. Bom, no caso, os opioides, eles promovem efeito inibitório na via, eles promovem a ativação da via inibitória, da via descendente inibitória, né? Então, eles vão inibir o sistema nervoso central, porque eles atuam no sistema nervoso central. Inibem também o bulbo, né? O bulbo, ele é responsável pelo controle da respiração. Então, para inibir a dor, precisa ativar a via descendente inibitória, inibindo assim a ação bulbar. Quando se faz essa inibição, pode provocar depressão respiratória. Então é tipo, tá, mas aí é quando a gente usa, tipo, exageradamente. Não necessariamente a utilização de uma dose usual pode acarretar. É um efeito adverso. Um efeito adverso é aquele não esperado que pode acontecer em doses usuais, né? Então vai vir descrito em bula de que tantos por cento de pessoas pode evidenciar esse tipo de efeito, mas obviamente que na prática clínica a maioria das pessoas não vão ser demonstrados porque é um efeito inesperado, né? Mas que pode acontecer. Agora, no caso de uma toxicidade em que há um consumo aumentado acima de doses seguras, aí é algo mais relevante. Entendi, obrigada, viu? Agora, tem também o consumo com outros depressores do sistema nervoso, do sistema respiratório. Álcool, benzodiazepínicos, que aí também pode causar uma depressão respiratória. Obrigada, professor. Nada. Mais alguma dúvida? Bom, esses foram os dois temas que me pediram para a conferência de hoje. Professora, não sei se ela Oi, vai voltar. professor. Ah, Estou aqui, professor. Está me ouvindo? sim, estou te ouvindo. É o seguinte, são esses dois temas mesmo para hoje, né? Muito excelente, viu, a sua conferência, muito obrigada, viu? Foi muito boa. E aí nós temos mais duas, né, de antibióticos, né? Duas Correto. Aí o senhor já quer marcar para a próxima quinta, já a primeira de antibiótico? Pode ser, marcado. Então fica marcado, já fica combinado aí com os alunos que na próxima quinta, no mesmo horário, né? Combinado. Tá, Qualquer dúvida que vocês tenham, vocês podem me encaminhar a mensagem e eu também posso encaminhar as aulas também para vocês. tá. Encaminha para mim, professor, por favor, tá? O senhor tem o meu e-mail? Tenho. Tá, então tá.
Então, muito obrigada, viu? Obrigado. Tá, tchau, tchau.